Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Humberto Fernandes de Moura e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Como alguns já sabem, essa semana será dedicada ao estudo dos juizados especiais criminais. E na aula específica de hoje, nós vamos terminar aquilo que começamos a estudar a respeito de transação penal e passaremos a estudar a suspensão condicional do processo. Mais uma vez, agradeço a presença dos alunos Kleber, Carolina e Marcos, nessa nossa terceira aula. Muito bem, na aula de ontem, nós estudamos, como eu disse, a transação penal. Estudamos o seu fundamento constitucional e priorizamos a análise dos seus requisitos, que, para resumir, é não ter sido condenado à pena privativa de liberdade por crime, não ter sido condenado por crime, que foi condenado à pena privativa de liberdade, não ter sido beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos e circunstâncias judiciais subjetivas, basicamente lembrando aquilo que a gente trata no artigo 59 do Código Penal. Muito bem, como nós vimos também, o efeito na transação penal, segundo o artigo 76, parágrafo 4º da Lei 9.099, estabelece que, acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Eu quero chamar a atenção de vocês para o momento em que a lei fala que o juiz aplicará uma pena restritiva de direitos. E essa parte do artigo 76 levou a uma discussão intensa na doutrina. Por quê? Qual seria essa discussão? A discussão seria a respeito da natureza jurídica da sentença que aplica a transação penal. Seria a transação penal uma sentença condenatória? Afinal de contas, ela aplica pena restritiva de direitos? Ou seria a transação penal uma sentença meramente homologatória? Ou, por fim, seria, como alguns dizem, uma sentença condenatória imprópria? Bem, pessoalmente, e essa visão que eu sigo é a do Supremo Tribunal Federal, a sentença que aplica a transação penal tem natureza homologatória. Ela simplesmente homologa um acordo entre o Ministério Público ou o querelante e o autor do fato. Sabemos que há precedentes no próprio STJ, antigos, e algum entendimento jurisprudencial nas instâncias ordinárias, de que ela seria condenatória. Mas, pessoalmente, entendo que essa sentença homologa um acordo firmado entre Ministério Público e autor do fato, e, por isso mesmo, o autor do fato estaria submetido a essa pena restritiva de direitos. E essa posição que eu defendo, que já é conhecida de todos, ela tem um reflexo bastante importante em relação a outro tema bem polêmico no tocante à transação penal, que é o seguinte: segundo a gente viu, a transação penal é uma aplicação por acordo de uma pena restritiva de direitos. A pergunta é: e se descumprida essa transação penal? Se o autor do fato, submetido a uma pena restritiva de direitos do tipo prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, ele descumpre a transação, qual será o efeito? Várias e várias posições se formaram ao tempo do início da lei. Havia entendimento de que, sendo uma sentença condenatória, a descumprida a transação penal, não caberia ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, renovar aquele processo. Eu não poderia voltar atrás e, eventualmente, oferecer a denúncia no caso de descumprimento da transação penal. 2, sendo uma sentença meramente homologatória, descumprido o acordo, caberia ao Ministério Público, eventualmente, oferecer a denúncia, se fosse o caso. E 3, a hipótese que, se a transação penal impõe uma pena restritiva de direitos, descumprida essa pena restritiva de direitos, eu poderia imediatamente
transformar ou converter essa pena privativa de liberdade, ou essa pena restritiva de direitos, em privativa de liberdade. Bem, começando de trás para frente. O STF já se manifestou há muito tempo no sentido de que não é possível a simples conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Por quê? Qual é o argumento principal? Ora, ofensa ao devido processo legal. Em outras palavras, eu não poderia simplesmente converter aquela pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem que o réu tivesse uma acusação formalizada. Afinal de contas, para relembrar o que estudamos nas outras aulas, transação penal é oferecida na audiência preliminar que ocorre antes do oferecimento da denúncia. Então, segundo o STF, essa conversão simples e automática em pena privativa de liberdade não é possível por ofender o devido processo legal. Então, as duas principais correntes foram essas. Seria uma sentença condenatória que, uma vez descumprida, o máximo que poderia levar era a exigência de uma multa eventualmente imposta, ou ela era uma sentença homologatória e pode ser oferecida a denúncia. Precedentes do STJ entendiam que a sentença seria condenatória. E por isso mesmo, descumprida a transação penal, nada haveria que se fazer em relação àquele fato, cabendo no máximo cobrar eventualmente uma multa imposta, uma cláusula penal imposta pelo descumprimento da transação penal. Já por outro lado, ou com base nesse entendimento, aqui no TJ do Distrito Federal, foi desenvolvida a seguinte saída. Bem, se a transação penal descumprida transita em julgado e não pode ser objeto de reforma ou de novo processo, muito bem, vamos homologar essa transação penal apenas e tão somente após o cumprimento dos seus requisitos. Então, eu não homologo desde logo, porque se eu homologar, transita em julgado. Eu espero cumprir os requisitos, a pena restritiva de direitos, e só depois que eu homologarei essa transação. Pessoalmente discordo, porque nessa hipótese, se o agente estiver submetido a uma pena restritiva de direitos sem uma sentença, sem uma homologação por parte do juiz, ou sem uma posição por parte do juiz, ou sem um referendo por parte do juiz, nós teríamos um cumprimento de uma pena sem o título executivo penal. Então, eu não posso ter cumprimento de pena sem sentença. Então, a melhor visão fica com aqueles que entendem que a sentença da transação penal é uma sentença meramente homologatória. E sendo uma sentença homologatória, descumprida a transação penal, o que caberia acontecer? Caberia ao Ministério Público oferecer a denúncia. Então, essa, por exemplo, é a visão do STF, né, predominante. E um último detalhe em relação a isso é que, evidente que o motivo do descumprimento dessa transação penal deve ser objeto de um mínimo devido processo legal. Em outras palavras, o juiz homologa a transação penal e impõe ao autor do fato o cumprimento de uma pena restritiva de direitos. Chega aos autos a notícia de que ele descumpriu. Por exemplo, chegou reiteradamente atrasado ao local em que foi indicado que ele prestasse serviço à comunidade. Se o juiz não pode imediatamente enviar os autos ao Ministério Público e este imediatamente também oferecer a denúncia. Quero crer que a melhor saída é no sentido de que, chegando aos autos a notícia de descumprimento da transação penal, o juiz deve intimar o autor do fato para ele se manifestar. E ali ele expor as suas razões do descumprimento regular ou irregular da transação penal. Só após isso é que, constatado efetivamente e concretamente o descumprimento da transação penal, é que os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público para oferecimento da denúncia ou ao querelante para oferecimento da queixa-crime. Né? Basicamente, é esse o cenário da transação penal. Alguma dúvida? Uma pergunta. O legislador pode criar uma hipótese de transação penal que submeta o réu a uma pena privativa de liberdade?
Boa pergunta, Cleber. Olha só. Como nós vimos, e isso é bom para a gente frisar mais uma vez a transação penal, a transação penal ela tem sede constitucional e o que a Constituição diz? Que é permitido a transação penal nas hipóteses legais. E segundo a Lei 9.099, a transação penal, ela impõe ao réu, ao autor do fato, toda hora eu confundo, né? Impõe ao autor do fato a pena restritiva de direitos, né? E aí sua pergunta vem bem a calhar, por quê? Porque ao tempo da edição da Lei 9.099, muita gente na doutrina alegava a inconstitucionalidade da transação penal. Por quê? Porque eu imporia ao réu uma pena sem o devido processo legal. Uma pena, mesmo que restritiva de direitos, sem o devido processo legal. Mas essa argumentação foi de logo rechaçada pela jurisprudência, porque, na verdade, o acordo de natureza penal não impõe ao réu essa pena privativa de liberdade. Eu não poderia impor ao réu essa pena privativa de liberdade. Por quê? Porque, para essa visão, a liberdade é um bem indisponível. Então, o réu, o autor do fato, não poderia abrir mão de sua liberdade por uma vantagem processual. Por isso mesmo que a lei somente autoriza a pena restritiva de direitos, jamais a pena privativa de liberdade. Essa é a visão que prevalece. Todavia, foi boa a sua pergunta também, porque o anteprojeto do Código de Processo Penal que está em discussão estabelece que nos crimes submetidos ao procedimento sumário, eventualmente uma pena que supera essa de 2 anos pode ser objeto de acordo. E o réu poderia, né, se entrasse no acordo, se submeter a uma medida constritiva da liberdade. Certo? Mas essa discussão ainda está iniciada e, para responder objetivamente a sua pergunta, eu entendo que não seria possível a lei criar